Espere, ouça essa merda. Amigos, esse é o som mais bonito de todos em Rainbow Six Siege, o da lança suprimida. Apesar de estarmos em uma meta aterrorizante de metralhadora leve, eu ainda prefiro a lança suprimida, mesmo nas minhas partidas de classificação diamante. Mas então, isso aconteceu. Tive um jogo onde só usei a lança suprimida e dominei com 11 abates e 2 mortes. Isso me fez pensar, será que o supressor poderia ser secretamente o melhor acessório em Rainbow Six? Imagine só, o som do puro sabor em cada tiro, em cada arma, e um mundo onde os supressores reinam supremos. Era o que eu esperava alcançar, então embarquei nesta aventura para descobrir a única maneira de sabermos. Usei supressores em todas as armas durante uma semana. Para entender os supressores, primeiro precisamos saber como eles funcionam. No Rainbow Six, os supressores removem os rastros de balas da perspectiva do inimigo ao atirar perto deles, embora isso possa variar de um jogo para outro e da vida real. Isso significa que a direção de onde o inimigo está sendo atingido não é mais visível na tela deles até serem realmente atingidos. Isso pode te dar uma pequena vantagem em tiroteios, especialmente se você erra alguns dos primeiros tiros por não ter uma mira precisa. A desvantagem, porém, é que o supressor reduz um pouco o dano, o que pode ser prejudicial em certas situações. Minha primeira partida foi realmente ótima. Eu dançava em uma tempestade de mortes silenciosas e furtivas, curtindo a vida enquanto mantinha um kill death sólido de 1.5. Agora, quanto disso teve a ver com ter um supressor equipado? Eu diria que provavelmente nada disso, e se resumiu principalmente a uma boa posição e paciência. Para saber se o supressor nos dá superpoderes ou se é apenas uma jogada estúpida, precisamos jogar muitos e muitos jogos. Não é uma pergunta que pode ser respondida da noite para o dia. No próximo jogo entrei confiante. Saí de um aquecedor na costa depois de um dia fantástico com o jogo do clube 12-2. Agora, estava pronto para enxaguar, repetir e provar minha teoria do supressor. E eu fui massacrado. Repetidamente, eu nem estava entrando em tiroteios. Era apenas uma equipe ruim e um jogo ruim no geral. Como eu não estava entrando em tiroteios, não podemos culpar o supressor, mas aí chegamos à prorrogação. Eu estava usando o MP5, que é uma das SMGs de menor dano já existentes, então adicionar o supressor diminuía ainda mais esse dano. Colocando cerca de 5.000 balas na Amaru ainda não a eliminou e essa foi minha primeira experiência de arrependimento com o supressor. É o momento em que você teria eliminado um inimigo se não tivesse um supressor, mas acaba se tornando vítima deles, perdendo a vida enquanto eles escapam com apenas um ponto de hit points. Neste caso, meu colega de equipe eliminou o adversário e venceu a rodada, mas ainda assim me machucou por dentro e foi o primeiro sinal do supressor falhando. Tenho que concordar com os haters do supressor nessa. Vencemos a partida sem minha ajuda, então desisti da fila solo e decidi encontrar um esquadrão para fazer eu e o supressor parecerem melhores. Deixei a lança descansar, pois já sabia que era fera, e trouxe a finca metralhadora leve. Correu bem, consegui algumas mortes enquanto suava como um aspersor de jardim. Fiz uma jogada estúpida que nos custou a rodada, mas ainda assim provei o valor do supressor. Entrei a todo vapor pela porta da armaria, atirando no Rook. O supressor permitiu que eu surpreendesse o Smoke antes que ele me notasse. Apesar do grito do Rook quando o peguei, o Smoke não reagiu a tempo devido ao meu silêncio. Se fosse permitido atirar com a metralhadora leve, ele teria percebido minha posição antes, encontrado um lugar melhor, evitado ser pego em uma corrida e talvez até me matado. Isso tem que ser um ponto para os silenciadores. Na próxima rodada consegui mais abates e meus colegas venceram um grande 1 contra 1, o que era crucial. Manejando a lança novamente, a fumaça estava absolutamente perdida. O cara tentava colocar seu escudo enquanto eu e os meninos o atacávamos em dupla. Absurdo total. Nem sei o que dizer. Conseguimos uma grande vantagem numérica, mas todos morreram. Esses momentos machucam a alma, mas seguimos focados. Peguei esse cara através da parede com um drone bacana. Não tenho certeza se ele sabia de onde estava sendo atingido, mas ele não tinha chance de qualquer forma desse jeito. Isso. 1 contra 1 ficou intenso, mas foi meio estúpido. Você pode literalmente ouvir a bala penetrar nele, mas não causar dano, então FF no chat. Deixe um F nos comentários para os garotos. Na verdade, eu realmente não consigo acreditar que estávamos perdendo neste ponto. Tipo, nós jogamos algumas rodadas, mas os inimigos contra os quais estávamos eram tão ruins. Nesta rodada, eles apenas esperavam sem conseguir nenhum controle, apenas para avançar em nosso fogo cruzado de 3 vias e serem dizimados. O supressor no AUG era terrível, essa arma é um raio laser com ou sem ele. Contudo, a próxima rodada exemplifica bem a importância do supressor. Eu perdi algumas balas no Twitch quando ela entrou, e por isso ela não sabia de onde estava sendo atingida. Ela poderia ter se escondido quando comecei a atirar nela, mas não sabia para qual direção se esconder, me dando uma vitória fácil mesmo com o erro. Talvez devêssemos dar meio ponto para o silenciador ali.
Perdemos a rodada e o jogo. Foi uma derrota difícil, especialmente após 2 rodadas fora. Ele conseguiu 3 das mortes mais sortudas que eu já vi em um único jogo. Em seguida, fomos para o Shaolei, uma partida monumental para a gangue do supressor. Não fiz muito no início, mas depois saquei o M4 suprimido no Maverick, do qual sou um grande fã. O recuo não é ruim com ele e também não nerfa muito o dano. É na defesa que realmente brilhamos com o destaque principal na rodada 5. Vamos ver o clipe e depois conversar sobre ele. Depois. Oh, o outro no saguão. Bob é as. Tudo bem. Eu saí. Então, o que você notou? A Iana não usou o drone muito bem, pois não percebeu o buraco na parede pelo qual eu olhava. O mais importante é que, ao atirar na Iana, minhas balas saíam pela janela da lareira devido ao supressor. O Flores, ao pular na janela, também não percebeu que eu atirava em sua direção, tornando-o um alvo fácil. Fácil 2000 e um ponto fácil para o supressor. No café, voltei ao supressor de lança clássico e capitalizei em uma configuração brilhante da defesa nesta rodada. Você também pode ver que tive vários tiroteios nessa circunstância e o supressor não me impediu em... Eles não sabem onde estou, eu tenho um supressor ligado. Nossa defesa teve altos e baixos. Testamos a nova Tempestade Alibi MX4 que soa incrível e recomendo para uma satisfação total de resposta meridiana sensorial autônoma durante as rodadas de defesa, cara. Fiz o cálculo de cabeça rapidamente, pensei, igual MX mais B, arrasando com o garoto. Se você faz parte dos haters do supressor, deve gostar disso porque vai ser mais um ponto para eles. O tiroteio com a finca começou com 17 balas e terminou com 0, sem conseguir nenhuma morte confirmada. Consegui coletá-lo depois com a pistola, mas o calor estava demais. Merda. Cara, acabei com as balas em todas as armas. Ponto para os haters. Sobre os haters, tenho mais alguns pontos porque essa rodada no banco me machucou bastante. Atirei repetidas vezes no Cage, gritando que ele estava morto, mas foi necessária mais uma bala para derrubá-lo. Eu só escapei com vida porque tinha um silenciador. A arma do Zero é excelente, mas com o silenciador ela se tornou um verdadeiro pesadelo. Eu teria morrido se não tivesse um silenciador, mano. Isso é azar. Mais uma categoria ruim, Sag. Depois de algumas rodadas, quase fracassei tragicamente de novo, mas consegui compensar um pouco. O Spearmint é a arma ideal para supressão. Nota 10 para a categoria de supressão de lança. Arma absolutamente vencedora. Apesar dos meus esforços para controlar a garagem e obter algumas baixas, perdemos a rodada e a partida. Porém, a próxima no banco foi mais tranquila. Nock é outro operador que faz muito sentido usar o supressor. Ela já está se esgueirando, você pode também adicionar para manter a arma mais discreta. Mesmo após matar seu parceiro, Mute continuava desorientado, marcando um ponto para a gangue do supressor. E como resultado final, o vencedor é Spear Suppressed. Então qual é realmente a conclusão aqui? Os supressores são bons, eles são ruins? Bem, eu acho que os supressores podem ser bons, mas apenas em algumas armas. Na maioria das armas, você definitivamente deve evitar usar o supressor a todo custo. Tudo depende de como o supressor influencia o recuo da arma e seu dano inicial. O recuo na lança é gerenciável e o supressor ajuda a facilitá-lo ainda mais. Ao mesmo tempo, a lança já causa muito dano, e você provavelmente nem vai notar essa queda de dano. Para armas como a F2 da Twitch ou a submetralhadora Eleven do Smoke, o recuo é alto, e adicionar o supressor vai deixá-lo mais instável e menos controlável do que o normal. Então, para a maioria das armas, eu passaria. No entanto, é aceitável em algumas. A lança da finca, o AUG do Cage e o FM G9 do Nox são ótimos com supressor e têm um bom som. Opcionais, mas provavelmente não ideais, seriam a metralhadora leve da finca, o M4 do Mavi, o 416 do Jigger e o MX4 Storm da Alibi. Basicamente, o restante é apenas lixo e você está provocando. Exceto pela Rony do Mozzie. Essa também é muito boa porque você pode acertar tiros na cabeça com ela, já que ela tem poucas balas e não causa muito dano, então os headshots são essenciais. Enfim, troque seus acessórios, teste alguns silenciadores e lembre-se, é só um jogo, então divirta-se.